Bem, pessoal, bem-vindos. Vamos para o nosso terceiro talk de hoje, em dose tripla, hein? 3 palestrantes, né, para enriquecer ainda mais o nosso conhecimento. Então, vamos receber com muito carinho para falar sobre as tendências da fermentação natural. Alexandre Seta, coordenador do Centro Técnico NIT Experts. Vamos receber também o senhor Abel Sierra, consultor e professor de panificação. Abel, bem-vindo. E o padeiro francês, proprietário da Boulangerie Moderne, na série Emily in Paris, senhor Thierry Rabineau. Bem-vindo. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, agradecer ao pessoal da FIPAM, que fez esse convite, a Nita Alimentos, estou em nome da Nita Alimentos aqui. Eu vou conversar um pouquinho com vocês, até começar aqui, que eles vão colocar o microfone deles para tradução simultânea também, tá bom? Daqui a pouco vocês vão estar ouvindo e eles também, para eles acompanharem. A vida da gente não tem graça se não tiver emoção, né? Então, com emoção fica mais bacana. Vamos lá. Deixa eu pegar meu passador aqui. Pessoal, hoje a gente está aqui em nome da Nita, em nome da panificação. Eu quero abrir essa palestra falando para vocês que o que a Nita se sente nesse mercado. Eu estou aproveitando uma fala de um conceito que eu estudei muito, que a gente vai falar aqui, que é a Banet. Mas o que a Nita se sente hoje no mercado de panificação? São homens e mulheres a serviço da boa panificação. Então, o que a gente quer dizer para vocês é que vocês usem muito a Nita. A gente não está preocupado se são clientes, se não são clientes. Nós estamos com vários projetos, com blog, rede social. O que a Nita quer, junto com os parceiros, concorrentes, é subir o nível da panificação no Brasil. E, para isso, uma andorinha só, a gente sabe que não faz verão, não é verdade? Desculpa a minha voz, que já, palestra em palestra, a gente vai ficando meio rouco aqui. Mas vocês estão ouvindo bem? Estão entendendo bem? Está tudo bom? Bacana. A gente se coloca como NIT Expert, é um conhecimento, mas não que nós já sejamos experts. A expertise, a qualidade de tudo que a gente busca, é um caminho perene. Então, ser expert é estar buscando conhecimento para que a gente consiga, juntos, melhorar esse caminho, tá bom? Agora, participante... Sou eu, Alexandre Seta, falar um pouquinho. Minha carreira começou como vendedor de farinha de trigo. Logo nos primeiros anos, eu falava para o meu diretor, eu falava assim, a gente tem que se sentir privilegiado pelo que a gente vende. A gente vende uma das matérias-primas mais importantes da nação, do mundo, né? Nós vendemos a matéria-prima que é responsável pelo pão nosso de cada dia. Então, ter isso na mão é uma responsabilidade muito grande. Lógico que todos têm uma visão para ganhar dinheiro, sustentar a sua família, mas a gente carrega conosco, todos vocês que são da área, uma responsabilidade muito grande de uma matéria-prima que a gente vê, independente da religião, do credo, vocês veem que o pão simboliza a partilha para muita gente aqui e ao respeito. É em cima dessa alma que a gente quer fazer a nossa vida, a nossa carreira, e o mais importante, trazer os novos a se apaixonarem pela panificação. A gente sabe que esse ciclo está se perdendo, Muitos padeiros bons antigos estão se aposentando e a gente não está conseguindo refazer isso. Então, uma das coisas que a gente quer fazer é que a panificação seja conhecida como ela deve. É uma profissão, se você quiser fazer de forma simples na sua casa, você faz, mas se através da panificação você quiser virar um grande cientista, ali você tem todos os materiais. Que a panificação, se a gente resumir em 3 pilares grandes, a panificação é física, química e biologia. Então, ela permeia todas as áreas de conhecimento. Então, gente, o que a gente quer é que as pessoas se sintam atraídas pela arte da panificação. Então, nesses 23 anos, eu comecei a fazer isso, trabalhei em grandes moinhos, me formei em processamento de alimentos, depois fiz faculdade de projetos na Rio Branco. Daí, nessa caminhada, graças a Deus, conheci México, Espanha, França e outros países que
que me ajudaram nessa paixão. E hoje eu posso me dizer que eu sou uma pessoa bem-sucedida, porque todos falam, né? Quando a gente escolhe a empresa que a gente quer trabalhar, é que a gente se torna uma pessoa bem-sucedida. Hoje eu estou numa empresa que eles me carregam como se fosse da família, e todos estão muito alinhados nessa nossa proposta. Tá bom? Agora, já está aqui no palco, Thierry. Thierry é um boulanger francês, ele estudou em vários institutos internacionais, ele já foi proprietário de redes de padaria, teve suas mudanças de carreira, morou em outros países, ele foi consultor, ele já foi o responsável pela cozinha do rei de Marrocos. Então, ele tem uma experiência mundial muito grande e trabalhando em países tropicais também. Hoje, ele é proprietário de uma padaria, que todos vocês conhecem, que já assistiu Emily em Paris. O pain chocolat dele e a fachada da padaria dele. E esse grande homem está se tornando um grande amigo nosso. E é uma paixão muito grande tê-lo aqui com a gente. Opa! Passar o Abel. Eu passei o Abel direto, porque o Abel já é figurinha carimbada aqui, né? É o 5º ano que ele acompanha a gente aqui. O Abel foi um dos meus grandes incentivadores na panificação, ele lá no México, na Espanha, a gente sempre se falando, sempre me passando material de ensino, me dando... Não, Seta, a gente tem que fazer o Brasil seguir, as suas farinhas são boas, vamos fazer uma palestra lá para a gente desmistificar isso, valorizar a cultura e o costume de cada país. Quando a gente tem consciência e trabalha, a gente consegue trabalhar com a matéria-prima local, valorizar. Lógico, quando a gente tem necessidade de uma de fora, ninguém tem a alma de xenofobista aqui, todos valorizam o mundo todo, né? O Abel é um padeiro espanhol, ele reside hoje no México, trabalha em grandes indústrias lá, é consultor e professor. Ele é o presidente do Clube Richmond no México, técnico da escola de panificação que viaja pelo mundo, a equipe mexicana de panificação, e ele é um grande divulgador na panificação da valorização da saudabilidade nos pães. Ele trabalha muito com as farinhas leguminosas, né? O que são? Farinhas de grão de bico, de feijão, de ervilha, para conseguir colocar nos pães um índice maior de vitaminas e sais minerais que possam ajudar a biodisponibilidade para a gente, tá bom? Eu vou começar aqui para dar uma olhadinha, deixa eu ver meu tempo aqui. Vamos lá. Fermentação natural, todo mundo está falando, mas o que é importante? A gente saber os benefícios, entender um pouquinho do processo para desmistificá-los. E a gente vai falar se isso no Brasil é uma tendência ou já é uma realidade, uma necessidade para a gente. Vamos ver alguns modelos mundiais que vão nos fazer pensar, nada aqui é para afirmar verdades de ninguém. A panificação, a gente diz que não existe uma verdade única, né? Existe o caminho que a gente quer percorrer e, com conhecimento, conhecer processo por processo. Eu posso fazer um pão que eu não gosto, mas o cliente passou ali que eu errei, o cliente passou, quis comprar aquele pão de novo, virou um pão que alguém goste. Então, dá-se um nome, só que você tem que ser o padeiro bom o suficiente para errar igual novamente. Por isso que a gente fala para medir tudo. Né? Os bons pães saíram de erros, só que de erros que são medidos. Então, é mais água, mais sal, menos sal, mais batimento, menos batimento, que a gente vai descobrir que são os verdadeiros pães. E, no finalzinho, a gente vai ter algumas perguntas, o debate que eu vou fazer com o Thierry e com o Abel, para a gente suscitar aí mais pontos de interrogações na gente, para que a gente tenha material para pesquisa. Então, gente, o que é fermentação natural? Existe um ruído muito grande, porque aqui no Brasil é um nome bonito e muito comercial. E a gente aderiu a chamar o levain, a massa madre, né, o sourdough, o lievito madre e outros nomes, como fermentação natural. Com essa fala, a gente demoniou um pouco, né? Fez ele ser o vilão da história. Estou meio ruim de dicção aqui, né? Vocês perceberam. A gente fez com que o fermento biológico fosse o vilão da história. Mas nós conseguimos fazer bons pães com o fermento, desde que a gente trabalhe em processos que eu vou explicar mais à frente. Mas o que é a fermentação natural? É uma fermentação que, se fosse no Brasil chamar de forma correta, na minha escola, lógico, não tem certo e errado, eu chamaria de fermentação selvagem ou fermentação espontânea, que é um processo espontâneo de você utilizar os micro-organismos do ambiente e da farinha e transformar isso numa colônia boa para a gente poder manipular o pão. E existe um controle muito grande nesse processo de temperatura e água, porque pão de qualidade
é tempo, gente. Se a gente respeitar o tempo, a gente sempre vai ter um pão bom. E quais são os benefícios da fermentação natural? Se a gente trabalhar só com a levedura normal, respeitar o processo, a gente vai ter ali, ó, um ganho no índice glicêmico, degradação do glúten, uma coloração bacana, fazendo os processos corretos, e a gente não tem uma massa madre de cultivo e não tem um levain. Quando a gente entra com a técnica do levain, o que a gente potencializa nisso? O levain, diferente da levedura, ele é uma massa com uma quantidade de micro-organismos diversa. Então, ele vai ter ali bactérias lácteas, bactérias acéticas e a levedura, que é o Saccharomyces, e outras leveduras também. Então, quando a gente trabalha, o que a gente vai ter a mais com o levain? A gente vai ter sabores mais complexos e a gente vai ter uma maior biodisponibilidade. Ela vai quebrar algumas substâncias e fazer com que ela seja possível o nosso organismo absorver essas, principalmente, vitaminas e sais minerais. Tá bom? E o que é o tipo de fermento para a gente parar de endemonizar o fermento biológico? É uma levedura isso. Tanto que no francês a gente chama levain, que é o levain, e levure, que é o nosso fermento biológico, que é a levedura industrial. O fermento biológico que a gente usa na padaria, ele é diferente, como está ali colocado, na forma com que ele chega para vocês e na forma com que ele é produzido. Ele é industrializado, mas ele não deixa de ser natural. Ele continua sendo a mesma levedura que tiraram ali do meinho de um levain, isolaram aquilo e ele tem a sua vida própria, com uma força de formação de gás e álcool muito maior do que só no levain. Então, se você usar ele de forma correta, você vai ter os pré-fermentos, que a gente vai utilizar, vocês vão ver na frente, como processos indiretos. Você trabalhando com fermento, o pré-fermento, você tem em vários países cada classificação. Biga, polish, esponja e massa fermentada. O que a gente tem que saber é quando usar esses pré-fermentos, qual a forma, e tudo isso aliado ao processo. Você usa um fermento que tem muita ação fermentativa, você não pode dar muito descanso na mesa. Você tem muita fermentação industrial, você tem que trabalhar num processo mais direto. Então, são todas técnicas que envolvem, como eu falo para vocês, estudo de química, física e biologia. Então, quer agir de forma simples, pega uma receitinha, faz sempre a mesma coisa. Você vai ter um bom resultado. Quer aprender, estudar, virar um cientista, pega item por item desse, põe um livrinho de cabeceira lá, introdução a alimentos, vocês vão estudando cada vez mais. Então, saindo disso, daí a gente vem para a massa madre, que é o que eu expliquei, a junção da farinha, água, os micro-organismos, e a forma como que a gente mantém na nossa padaria, a nossa massa madre, a gente vai ter a característica do nosso pão. Mais ácido, acético, mais lácteo, mais alcoólico. Brincadeira, né? Sempre tem um cara inconveniente na palestra que toca o telefone. É brincadeira, viu? Ô, gente, vamos pedir para desligar o telefone aí, pelo amor de Deus? Vamos lá. Então, essa farinha, a gente vai ter essa constituição do fermento natural através da quantidade de água e temperatura que ele é exposto nessa guarda. E o fermento químico, a gente chama de fermento químico, na realidade, esse não é fermento. Esse a gente pode se chamar, pelo conceito espanhol, de pó aerador, porque isso é uma reação de explosão de dois ácidos no forno, ou em contato com a água, quando usamos. E o mais importante dessa nossa panificação, que a gente tem que entender para passar para as pessoas, que na panificação existem esses três pilares. O processo direto, sem descanso, as indústrias utilizam muito, direto com descanso, nossas padarias tradicionais usam, e daí a gente tem bons pães, e o indireto, que são as padarias artesanais e as indústrias desse segmento que valorizam esse tipo de processo, e é perceptível demais. Isso tudo agregado ao ultracongelamento, a gente consegue ter pão de qualidade para um país com essa geografia gigantesca que a gente tem aqui, que é o Brasil. Então, olha os processos que tem um simples pão que a gente massa. A pesagem, ela é muito... desculpa, gente, é que tinha uma transiçãozinha aqui, me pegaram de calça curta aqui. Mas a pesagem, ela é muito importante para toda a organização e entender o que você vai fazer e a rapidez. A mistura, a gente no Brasil bate a massa, joga no cilindro. A mistura tem técnicas e mais técnicas para a gente entender sobre isso. O francês, o espanhol, ele estrutura muito bem essa parte que é
em 3 pilares também, que é a mistura lenta, melhorada e intensiva. Para cada resultado de pão e coloração de miolo, você vai fazer essa mescla. Ou você só usa a primeira velocidade, ou você usa a primeira e a segunda, ou você usa só a terceira, e tudo isso tem essa relação sempre química, física e biológica, através de oxidação, por oxigênio, por tudo. Então, o que a gente precisa levar é a motivação para que os nossos profissionais, devagarzinho, de forma osmótica, vão adquirindo mais conhecimento. O descanso da massa, sempre em determinados momentos, as dobras, tem sempre um porquê, homogeneizar a temperatura de massa, trazer a força, reestruturar, mas não é que você vai fazer dobra em todos os pães. Aí o cara pega lá, eu preciso fazer 3 dobras. Não, não. Se a farinha já tem uma estrutura reológica boa, você só pode bater a massa e descansar. Às vezes nem existe a necessidade de se fazer a dobra, né? Para desmistificar um pouco a farinha, a Abel vai falar muito sobre isso, Thierry. Existiam pessoas que pegavam uma farinha que, nossa, que já é forte, se falar em qualidade seria melhor até que uma de fora, uma farinha de força, punha a água lá que estava na receita e dava dobra. O que vai acontecer? Você não vai fazer uma baguete nunca. A pizza vai virar uma esfirra. Entendeu? Mas é porque tem que se conhecer a farinha e que técnica você deve aplicar para cada farinha. Então, hoje, um vendedor de farinha da Anitta, ele tem que ter um direcionamento de matéria-prima, conhecer a dor do cliente e levar a farinha correta para cada tipo de produto e processo. Então, a gente vai ao cliente, faz um diagnóstico de como é o processo, de como é a padaria do cliente e direciona a correta farinha, para que a gente diminua esse ruído e esse problema. E, nesse processo, a gente vai levando conhecimento para todos os padeiros. Tá? Daí vem a divisão, pré-modelagem, modelagem. Todas essas etapas podem ter ou não. Depende do que você quer para o seu produto, depende da farinha que você está usando. E, se vocês pegarem uma farinha italiana, francesa, nossa brasileira, todas as farinhas, durante o ano, têm uma pequena variação. A gente tem que aprender que a farinha é como a gente, é um produto biológico. Então, se a gente tem dor de cabeça, está querendo beber mais água ou menos, a farinha é a mesma coisa. Então, a gente tem que entender isso, saber de muitas variáveis que muitas vezes são incontroláveis, então, a gente tem que mapear isso para poder fazer esse trabalho. E maturação e fermentação é o processo que a gente tem que ter muita atenção, que é dali que vem toda a qualidade do pão. Pão de qualidade é tempo. Não adianta fazer a melhor pré-mistura. Pré-mistura é muito bom para a gente automatizar nossos processos, mas não é porque é uma pré-mistura que o pão vai ficar bom em 3 horas. A farinha precisa maturar. Com pré-mistura ou não, existe o tempo. Sem tempo, não dá. Se a gente cozinhar o feijão 6 minutos, ele precisa de 9, a gente come feijão duro. No pão, a gente não consegue perceber isso. A gente sente o quê? Nosso estômago pesado, a gente passa mal, umas pessoas têm dor de cabeça, porque tem uma intolerância pequena pelo glúten. Então, uma outra coisa para a gente que é da farinha, não deixem de comer glúten. Fermentem bem ele. Se vocês fermentarem o glúten, muitas dessas alergias vão sair de vocês. Aqui a gente vai para a fermentação natural, tendência e realidade. Isso de tendência, todos vocês estão ouvindo, né? Bem-estar, pessoas, planeta, transformação. E por que a fermentação natural está ligada? Porque, se você perceber, ela caminha em tudo isso aí. Tá? Vamos correr aqui mais um pouquinho, eu vou te passar algumas referências mundiais. Como eu falei, há 15, 16 anos, essa foi uma base que me apaixonou muito. A França, como o Brasil, em 1960, 50, teve o problema de só consumirem pão muito branco, né? Ali houve a busca com moinhos, com cooperativas, que criou-se essa marca Banetti, que era uma categoria de moinhos que tinha tipo uma cooperativa, que pela França toda eles treinavam os padeiros, que é esse o desejo da Anitta também. Poder falar aqui, ó, devant authentique, né? Aqui se tem, torne-se, né? Torne-se um autêntico padeiro com autênticos benefícios para os seus clientes. E isso daí se propagou, então muitas pessoas tiveram acesso hoje, e vocês veem o crescimento que foi a panificação, principalmente a baguete francesa e a grande conversa de todos aqui no Brasil, que é a baguete tradição, que é muito diferente também. A gente tem a baguete tradição, que é uma que vocês veem mais elaborada, e a baguete francesa, que é uma baguete que eles chamam de baguete blanc, que é uma baguete com farinha branca. E Polaine, agora o que eu quero falar, o mais tradicional de Paris, eles assam tudo a lenha, tem os seus benefícios, mas ela também teve seus momentos de alto e baixo,
né? Mas ela tem loja nos Estados Unidos, na Inglaterra, em vários lugares, e trabalhando de forma 100% integral. Quem for a Paris tem que conhecer essa rua, chama Champs Midi, que é um local muito emblemático em Paris. E hoje, a cara do contemporâneo da panificação, da patisserie, da viennoiserie, que é o Cédric Collet. Explora muito a imagem, mas quem já foi ao Cédric, vocês vão ver, Thierry vai falar sobre isso, Abel. As pessoas viram escravo da identidade visual e esquecem do sabor do produto e da qualidade, tá bom? Eric Kaiser foi responsável por difundir aquela máquina de levain trade, que é um processo automatizado do levain, uma máquina grande que a gente usa em grandes indústrias para fazer esses pães. Hoje, ele perdeu um pouco a característica que ele tem, o Eric Kaiser que estava no passado, de ser chamado de boulangerie. Hoje, ele tem a La Maison Kaiser. Quando você usa o processo de ultracongelamento em Paris, você não pode chamar o seu negócio de boulangerie. Para você ser padeiro, você tem que amassar, cozinhar, fazer tudo dentro da sua padaria para você ter o nome de artesanal. O Thierry vai explicar melhor isso para mim, depois se eu tiver falado alguma coisa errada, hein, Thierry? E a Pou, que é uma referência de capilaridade muito grande pelo mundo e por Paris. Eles trabalham com processo, com produtos de qualidade, em mais de 750 estabelecimentos pelo mundo. Brioche Doré, Panidor, isso a gente vê essas marcas, estão na feira Bridor, é de um grande grupo parisiense chamado Le Duff, que eles estão com uma capilaridade gigantesca, com produtos de qualidade. Não é uma qualidade de uma boulangerie, mas são produtos com matéria-prima de extrema qualidade, manteiga, farinha, tudo, e eles conseguem ter o valor agregado e entregar o que o cliente quer. Eles fornecem para grandes navios, grandes empresas, hotéis e tudo. E agora a gente vai começar o mais importante aqui, que é o nosso bate-papo. Aqui a gente vai ter 18 minutinhos, eu vou fazer algumas perguntas rápidas para o Thierry e para o Abel, e eles vão bater um papo com a gente aqui. Thierry, a primeira pergunta está ali para todo mundo ler. Sabendo que a França é um país de hábitos de consumo que a gente fala de muita tradição, né, neste cenário, como que vocês, profissionais franceses, conseguem criar, né, novas experiências sem perder a identidade clássica, que é tão conhecida em Paris, principalmente? Allô? C'est très difficile. En fait, pour le pain, il y a une évolution qui est petit à petit. Les grosses révolutions ont été faites déjà auparavant, au début du siècle, par l'adoption de la baguette, surtout à Paris. Après, moi, je parle plutôt de Paris parce que je suis originaire de là-bas et que je connais ici, mais après, la province, c'est encore autre chose. Ce qui se fait à Paris n'est pas forcément la même chose en France. Il y a eu la deuxième révolution, comme tu l'as expliqué, c'était surtout de passer du pain blanc, c'est-à-dire du pain qui était très blanc, très développé, et qui séchait, à la baguette plus traditionnelle. Et la dernière révolution qu'on a eue chez nous, c'était le passage à l'adoption du décret pour avoir la tradition française, donc qui était une adaptation de la baguette vers un produit sans additifs, et avec une fermentation plus naturelle. Beaucoup chez nous, ça commence à changer. Il y a beaucoup de gens, c'est des niches, c'est vrai, mais on a beaucoup de gens qui viennent de l'ingénierie, qui viennent de grandes sociétés qui ont décidé de se reconvertir et qui ont une vision, alors intégriste, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils veulent revenir sur des vieux blés, des vieilles farines, des fermentations comme on faisait il y a très longtemps. Et c'est ça un peu la révolution et l'évolution chez nous. C'est-à-dire qu'il arrive de nouveaux talents, de nouvelles personnes qui veulent imposer, qui ne sont pas forcément intéressés par l'argent, mais qui sont intéressés plutôt par la production et se faire plaisir et offrir quelque chose de différent. Je pense qu'on en parlait tous les deux, les blés iraniens, et qui sont des blés ancestraux, et les gens recommencent à travailler ces blés-là, quoi. Abel, quero fazer algum comentário sobre essa questão, alguma similaridade que você percebe lá em Paris também em relação a isso? Sí, yo creo que, yo pienso que a ver, que en el sector en el que todos nosotros trabajamos, ¿no?, que es la panadería,
no hay nada más difícil, ¿no?, que innovar en un sector, en un producto como el pan, que es un producto muy tradicional, ¿no? Yo creo que hoy en día la innovación o las nuevas experiencias, por ejemplo, en la panadería, pensamos nosotros como panaderos muchos en lo que es innovar en el producto, ¿no? Pero hoy en día mucha parte de la innovación, de crear las nuevas experiencias en el consumo, no pasan tanto por el producto, sino pasan mucho por lo que envuelve al producto, ¿no? Yo ahora mismo, pues en México estoy trabajando en una industria y vemos que muchas veces una manera de crear valor al producto no es tanto el producto, sino presentarlo al cliente de otra manera. Y nos hemos dado cuenta de que el mismo bizcoito, ¿no?, el mismo producto, pero en un embalaje más bonito, lo podemos vender al doble de precio, ¿sí? O llevándolo hacia otro tipo de mercado, podemos valorizarlo muchísimo más, ¿no? Entonces, muchas veces nos fijamos mucho en el producto de panadería en sí, pero lo que envuelve al producto, en la manera de comunicarlo, la manera de presentarlo y llevarlo a lugares donde lo pueden valorizar más, yo creo que nos pueden dar muchos más beneficios, ¿no? Graças a Deus, graças a Thierry. Ce qui a beaucoup changé récemment, c'est Internet, qui a apporté, puisque pour moi, la viennoiserie, c'est plus de la fermentation, c'est plus un métier attaché à la boulangerie. Et comment dire, ce qui a beaucoup changé, c'est Internet. Et la viennoiserie est en grande révolution. C'est une évolution permanente qui se rapproche de la pâtisserie, de par le côté artistique, de par Instagram, mais aussi de par la créativité. C'est-à-dire que la boulangerie a beaucoup moins de créativité, mais le tour, qui est quand même une part entière de la boulangerie, est devenu ultra créatif, et avec du bon et du moins bon. Mais en règle générale, il y a vraiment des bonnes choses et c'est impressionnant. Tout change, tout va très très vite. Tout va... Après, il y a les produits Instagrammables, et puis il y a les autres qui sont par le consommateur commun, mais c'est vraiment la chose qui change le plus en ce moment, avec aussi des fermentations longues, avec des adaptations de la boulangerie et du tour, quoi. Sim, sim. Obrigado, Thierry. Obrigado, Abel. Vamos lá para a segunda perguntinha mais rápida aqui. Thierry, eu queria que você e o Abel comentassem um pouquinho, você primeiro, como você vê o conceito Banett inserido aqui no Brasil? Se simplesmente responder se acha que esse é um caminho bom para a panificação brasileira, reacender essa chama da panificação e a gente subir a régua da qualidade aqui. Tu peux répéter, elle n'a pas compris la question. Nós temos uma tradutora que ela traduz, mas ela comenta também. Ela é a melhor de todas. Eu quero que o Abel faça para a gente um comentário, o que ele acha da gente colocar o conceito Banett aqui no Brasil, se isso pode ser muito proveitoso para o país. Alors, moi, je pense que le pays peut en profiter. Ce n'est pas une mauvaise idée. Après, il faudra faire des développements différents. C'est une bonne idée parce que ça permet d'encadrer des personnes qui ne sont pas formées. Donc, vous pouvez, pour exemple de Banett, puisque je vois ça, Banett a aidé, c'est beaucoup des pâtissiers qui voulaient s'installer, qui voulaient ouvrir des boulangeries, qui ont une formation. Et donc, ça permet à des gens d'avoir un contact, une approche, et surtout une approche qualitative de la chose. Et donc, je pense que ça peut permettre de recadrer et d'offrir une opportunité de faire autre chose. Maintenant aussi, c'est à nous, à toi, aux gens d'être éduqués, de s'éduquer et d'apprécier cette différence. C'est-à-dire que ce que nous, on a fait depuis 20 ou 30 ans, maintenant le chemin est chez vous, parce que j'ai vu un peu ce que la consommation courante de pain ici, et il y a du travail, il y a de l'éducation.
c'est un apprentissage. Si les gens le veulent aussi, après, ça dépend de ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous obliger à vouloir manger bien, mais plus vous mangez sur des fermentations lentes, plus que vous allez sur des produits naturels, et meilleur c'est pour la santé, quoi. Obrigado, Thierry. Abel, comentáriozinho bravo, nós estamos próximo do final, sobre a Albanete. Sí, yo creo que todas estas cosas ayudan, ¿no? Evidentemente, hoy es verdad que la panadería es un negocio bastante tradicional, pero al fin y al cabo, hoy en día todas las panaderías o empresas de panadería pues están lideradas por personas con estudios, cuentan con gente experta en marketing, en administración de empresas, ¿no? Y al final yo creo que la panadería no tiene que ser ajena pues a todas las estrategias comerciales que hacen todas las empresas, ¿no? Hoy en día, durante muchos años, las empresas de panadería eran vistas o eran juzgadas como bueno, un negocio como de segunda división, ¿no? Pero hoy en día pues estamos en paralelo y estamos a la misma altura que cualquier empresa, ¿no? Entonces, iniciativas como la que en su momento hubo con Banet en Francia, pues pueden funcionar también aquí en Brasil, adaptadas a los productos locales, evidentemente, ¿no? Muito bem, graças, Abel. Vamos correr aqui, eu quero fazer uma pergunta para o Abel, como ele vê a adoção dessas técnicas que a gente utiliza, né, ancestral, que a gente sempre fala há anos, de que o futuro da panificação está no passado. Já está ficando plástica essa frase, né? Mas, assim, é uma coisa que a gente tem no coração e a gente traz uma verdade muito grande nisso. Eu e o Abel, a gente fala assim, o supra-sumo, o que é? Valorizar a massa, tomar cuidado. A tecnologia para assar, para misturar, a gente precisa ter. Mas a massa, o tempo de fermentação tem que ser muito respeitado. André. Sí, fundamentalmente para mí hay dos cosas, ¿no? En el tema de las técnicas ancestrales. Por una parte es el uso de harinas como se utilizaban antiguamente, ¿no? Sobre todo harinas molidas a la piedra, ¿no? Y sobre todo harinas sin aditivar, ¿no? Yo creo que bueno, esto va un poco también ligado a la cuarta pregunta que habrá, ¿no? De que es bueno que al menos una parte de la harina que utilicemos para elaborar nuestros panes rústicos, sea alguna harina molida a la piedra. Vou juntar essa pergunta, Abel. Desculpa cortar. Então, já para dar enredo, vamos entrar na quarta junto, você vai falar de uma vez sobre a escola panificação, já vai nessa, que a gente mistura na escola de panificação espanhola várias farinhas, as boas, as ruins, com força, menos força, e o Abel vai falar um pouco da importância disso. Sí, en España, por ejemplo, aparte de tener una gran cultura del pan, también tenemos una buena cultura del vino, ¿no? Y la mayoría de los vinos buenos en España no están hechos con una sola variedad de uva, sino lo que hacen es que combinan 2 o 3 o 4 variedades de uva distinto. En la panadería española es muy común no hacer un pan con un solo tipo de harina, sino combinar, ¿no? Es decir, usar una harina de trigo con una harina de centeno, una harina de trigo blanca con un poco de harina integral, ¿no? Una harina molida en un molino industrial, ¿no? Un molino de cilindros, con un poco de harina molida a la piedra, ¿no? Entonces esto se hace por un tema de equilibrar de alguna manera la fuerza de las masas, porque hay harinas que tienen más tenacidad, otras te dan más extensividad, unas son más refinadas, otras menos blancas, y luego por el tema del sabor, y luego también, de alguna manera, también mezclando harinas, permites alcanzar algún tipo de hidrataciones en la masa, pues mayores o menores, ¿no? Pero bueno, esto ya, como os digo, en España también es muy común. Normalmente un vino en España no se hace con una sola variedad de uva, combinan distintos tipos de uvas, ¿no? Pues en panadería igual. Y esto de combinar harinas, pues está muy bien por la tradición, pero también porque de alguna manera nos desmarca de la competencia. Es decir, normalmente todos los panaderos para hacer pan solo utilizan una harina. Lo ideal es que tú como panadero puedas combinar varias harinas para que también tu pan sepa diferente, ¿no?, al que hacen el resto de los panaderos, ¿no? Incluso utilizar alguna harina que no sea ni trigo ni centeno, ¿no? Ni avena ni cebada, sino utilizar alguna harina sin gluten, alguna harina que provenga de alguna leguminosa, ¿no? Como harina de garbanzo, harina de lenteja, ¿no? Harina de frijol,
harina de ervilla, ¿no? De guisante, utilizar este tipo de harinas que nos dan mucha más proteína y mucha más fibra que la harina de trigo, ¿no? Graças, Abel. Muito bom. Thierry, comenta as duas, por favor, para a gente tentar deixar aí sortear umas 2 perguntas da plateia depois. Quero que você comente um pouco sobre o que o Abel também falou agora. Moi, je suis plus chanceux que vous tous. On a la chance d'avoir une agriculture très intelligente et on commence à faire attention beaucoup à l'écologie, à la fabrication. Et on utilise beaucoup, les moulins commencent à utiliser beaucoup les meules de pierre. Et on a beaucoup de variétés de céréales. Donc on peut, personnellement, par exemple chez moi, j'ai quasiment une dizaine de variétés de pains différents, mais qui sont juste des variétés de céréales, parce que je n'utilise que des farines brutes, pas de mix, j'utilise que des farines brutes. Donc on a du seigle, petit épeautre, T80, T150, et voilà, ça nous permet d'avoir une variété et de ne pas avoir à se fatiguer à faire des mix, parce que nous on est chanceux, on le sait, on est chanceux, et aussi c'est beaucoup de travail en amont, que ce soit de la part de l'agriculteur et aussi du moulin. C'est tout. En fait, on est des équipes ensemble. Maintenant, on travaille beaucoup, on privilégie. Moi, je travaille essentiellement avec de la farine organique, enfin du farine bio, mais plus en plus, le bio commence à diminuer. Maintenant, on cherche surtout les circuits courts et puis l'agriculture raisonnée. Et puis aussi le moulin qui soit raisonné, et nous aussi, c'est-à-dire que l'économie, faire attention à ne pas avoir de pertes, et puis enfin, ce qui semble le plus intelligent pour la planète. Bacana, Thierry, muito obrigado. Vocês viram a diferença das 2 panificações. Quando você não tem acesso, o trigo potro que eles falaram é o espelta, que está muito em alta no mundo, que são trigos ancestrais. Mas nada impede eu pegar a escola do Thierry, a história dele, e misturar com uma farinha espanhola. Nós estamos no Brasil, a gente pode misturar tudo que tem de bom em cada cultura, para a gente poder evoluir nisso sem culpa e sem achar que todo pão tem que ser daquele jeitinho, igual o chefe que ensinou a gente na escola. Ele tem que ter tempo, ser fermentado, e a gente dá um tempo para esse processo e dar um nome a esse produto. A gente tem mais 2 minutos e meio. Eu queria saber se alguém tem uma pergunta boa, alguém está com muita curiosidade, e quem não conseguir falar com a gente aqui agora no palco, nós estamos na rua N15, com espaço de fermentação natural. Estamos eu, Thierry, Abel, passem lá para bater papo e tirar algumas dúvidas que ficaram com vocês. Vamos lá, quem vai ser a primeira pessoa que vai levantar a mão aí para fazer uma pergunta? Tem alguém aí que tem alguma questão? Ah, que prazer, Ramiro. Quem seria? Vamos ver como você vai falar. Queria que vocês comentassem, no Brasil e na Europa, qual a relação, se há uma relação e como ela é entre a fermentação natural e a farinha sem aditivos. Compreende? A relação da farinha com os aditivos. Se você tem muito preconceito com as aditivações na farinha. É isso, Ramiro? Se o fermento de um bom pão lá na França está relacionado com o não uso de aditivo. Ok, j'ai pas d'a priori. J'utilise une farine pour faire le pain blanc, enfin la baguette blanche avec des additifs. L'idée quand même est de mettre le moins de produits possible. Mais pour moi, je peux travailler la farine de meule qui est sans additifs, et aussi une avec un peu d'additifs juste pour les baguettes ou les trucs comme ça. On a besoin d'avoir un petit peu de force, c'est juste ça, mais pour moi, il n'y a pas de différence. Obrigado, Thierry. Comentáriozinho rápido, Abel, de 10 segundos. Sí, bueno, que precisamente muchos mejorantes, ¿no?, y aditivos que se utilizan hoy en día se inventaron
para no tener que usar masa madre, ¿no? Entonces, pues ahí está la respuesta, ¿no? Pero bueno, en todo caso, para mí lo importante de cuando hacemos pan con masa madre es eso. Intentemos aunar lo que es el conocimiento científico con el conocimiento técnico, con el conocimiento práctico. Y cuando usemos masa madre, sepamos qué está pasando, ¿no? Dentro, en todo momento, ¿no? Y para mí, cuando hago pan de masa madre, últimamente, en los últimos años, me ha ido muy bien trabajar con el pHímetro, ¿no? Medir el pH del cultivo, medir el pH del levain cuando lo voy a usar, medir el pH de la masa cuando sale de la amasadora, medir el pH de la masa pues cuando la pongo en refrigeración, medir el pH cuando formo la masa, medir el pH antes de entrar en el horno y medir el pH después de salir en el horno, ¿no? Y la verdad que obtienes lecciones fantásticas y te ayuda a asegurar un poco la regularidad en la producción. Quero agradecer a todos vocês aí, tem os dados da Anitta aí, quem quiser pegar, meu, do Thierry, do Abel. Obrigado. Bem, nós que agradecemos. Muito obrigada, muitas graças, merci. Só isso também, né, pessoal? Obrigada, pessoal, muito bem. Só sucesso aqui nesse palco da Congresso FIPAM. Só excelência aqui, conteúdo de qualidade. É isso aí, vocês merecem, né?